Capítulo 23, moral estranha. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Vendo Jesus uma multidão em redor de si, mandou passar para a outra margem do lago. E chegou um escriba e disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm seus covis e as aves do céu seus pousos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permita-me que vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixai os mortos enterrarem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Nós somos espíritos encarnados que precisamos de um corpo denso para viver aqui no planeta Terra. E ainda a vida que vivemos aqui no planeta Terra é a vida de aprendizado. Portanto, o planeta Terra é uma escola, a escola da evolução. Isso é, a oportunidade que Deus nos dá para aprendermos e evoluirmos. Essa oportunidade é para a nossa perfeição. Mas a verdadeira vida é a que vivemos no plano espiritual. Portanto, se formos espíritos encarnados, então nós estamos apenas de passagem aqui na Terra e a verdadeira vida é a vida espiritual. Aquele que estudar e entender as leis de Deus e seguir os seus ensinamentos de Jesus, saberá que a vida é eterna. Então, entendemos que temos duas vidas, a vida corpórea, física e a vida espiritual. Se temos duas vidas, temos também duas mortes. A morte física e a morte espiritual. A morte concreta e a morte abstrata. A morte física, a concreta. Quando o ser humano morre, seus membros enrijecem, seu calor desaparece, apodrece e ele é enterrado. A morte espiritual, a morte abstrata, quando a alma morre, é o senso moral que se enrijece. É o fio da descrença que caracteriza o cadáver. São as más paixões que denunciam a decomposição do indivíduo. Então ele se torna um sepulcro ambulante pelos cemitérios dos vícios. Existem almas mortas em corpos vivos, porque, como um corpo sem alma é morto, o espírito sem fé é um ser inerte como um cadáver. O corpo morto não vê, não ouve, não fala, não raciocina, não se move, não anda, não cheira, apesar de ter todos os órgãos. A alma morta perde a sensação, a percepção, não sente a verdadeira vida, não percebe a moral. Nenhuma ação divina consegue despertar essa alma morta. É bem pior a morte da alma, do que a morte física. A morte física corresponde-se à libertação do espírito da alma. A morte da alma escraviza, adormece, desfigura, deprime o ser. É a ignorância da vida eterna. É a pobreza dos sentimentos nobres, do caráter, da virtude. Caráter, conjunto de traços psicológicos e ou morais, positivos ou negativos, que caracterizam um indivíduo ou um grupo. Virtude, qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Por exemplo, do ponto de vista moral, da religião, do comportamento social, do dever e da eficácia, etc. Enquanto estamos encarnados, devemos nos esforçar para progredirmos em todos os sentidos, moral, espiritual e intelectualmente. E se conseguirmos entender que Jesus é vida e que através do seu exemplo e do seu evangelho nós chegaremos a Deus, nós daremos menos importância às exigências terrenas. Como já foi dito antes, quando nós desencarnarmos, morremos, nós voltamos à vida espiritual, à nossa liberdade, e enterramos um cadáver que é o nosso corpo. Quando Jesus disse, deixai os mortos enterrar seus mortos e vai anunciar o reino de Deus, ele quis dizer que dessemos mais atenção ao reino de Deus, à vida espiritual, mas não disse que abandonássemos os nossos cadáveres. Jesus não disse para deixar os cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há uma grande diferença. Enquanto estamos encarnados, devemos nos esforçar para progredirmos em todos os sentidos,
moral, espiritual e intelectualmente. E se conseguirmos entender que Jesus é vida e que através do seu exemplo e do seu evangelho nós chegaremos a Deus, nós daremos menos importância às exigências terrenas. Como já foi dito antes, quando nós desencarnamos, morremos, nós voltamos à vida espiritual, à nossa liberdade, e enterramos um cadáver, que é o nosso corpo. Quando Jesus disse, deixai os mortos enterrar os seus mortos, e vai anunciar o reino de Deus, ele quis dizer que dessemos mais atenção ao reino de Deus, à vida espiritual, mas não disse que abandonássemos os nossos cadáveres. Jesus não disse para deixar aos cadáveres, o cuidado é de enterrar os seus cadáveres, e sim aos mortos, o cuidado é de enterrar os seus mortos. Há uma grande diferença. Nós temos vários tipos de mortos. Os viciados em todos os sentidos, principalmente os que usam drogas. Os avarentos apegados às coisas terrenas, esquecendo as coisas sublimes da alma. Os rancorosos, os vingativos, os invejosos, os ciumentos. Os intolerantes, os fanáticos, os falsos profetas. Os que colocam os interesses e posição na terra acima da justiça de Deus. Não podemos esquecer dos vaidosos, dos orgulhosos. Seguir a Jesus é renunciar à cobiça, à inveja, à maledicência, ao ódio, aos prazeres sexuais, à cólera, à violência, aos vícios, aos maus hábitos, às más palavras, aos maus pensamentos, aos maus atos. Seguir Jesus é não se apegar excessivamente aos bens materiais, com prejuízo aos bens espirituais. Seguir a Jesus é se esquecer de si mesmo em benefício dos outros. Sabendo que o escriba queria segui-lo, mas ainda carregado das vaidades do mundo, Jesus lhe respondeu como se lhe dissesse: eu, neste mundo, renunciei a tudo. Como queres seguir-me, se não te sujeitas a renunciar a nada? Os que compreendem a imortalidade da alma sabem que a morte não existe. Quem já chegou a esse grau de compreensão é um vivo, porque despertou para a realidade. Os que não compreendem a imortalidade da alma e julgam que a morte é o fim de tudo, esses são os verdadeiros mortos espirituais. Dizendo Jesus ao discípulo que o seguisse, pois os mortos cuidariam do morto, que diz ele, tu que já sabes que a morte não existe, por que te importas tanto com ela? Deixe que se interessem pela morte os que não compreendem a verdadeira vida. Mortos são os que são incapazes de ver a luz, preferindo viver nas trevas da ignorância.